A fórmula para você calcular o preço com base nos seus custos é o seguinte: o preço de venda então vai ser o custo direto mais os custos variáveis, mais os custos fixos e mais a margem de lucro que você deseja ter naquele projeto. Então, é a soma desses 4 itens. E aí eu queria falar um pouquinho de cada um deles, né? Para quem o conceito de cada um deles, para quem não conhece, os custos diretos, a gente já falou, né? São aqueles custos que são diretamente ligados, né, e aplicados no projeto de consultoria. Que a gente já falou aqui, se você trabalha sozinho, né, você é um consultor que trabalha sozinho, vai ser basicamente os seus honorários, né, as suas horas que você vai gastar, né, a sua mão de obra, o tempo que você vai gastar na execução daquele projeto, e mais algum eventual custo extra, né, que você possa ter de material ou necessidade de contratar algum profissional, né, freelance ali para o seu projeto de consultoria. Então, o conceito é esse: custo direto é todo aquele custo que vai ser incorrido diretamente no projeto de consultoria. Depois você vai ter, então, os custos variáveis, né? Você vai ter que somar aí nesse bolo, né? Os custos variáveis é todo aquele custo que varia de acordo com o volume de vendas. Se você vende mais, o custo variável aumenta. Se você vende menos, o custo variável diminui. O imposto sobre venda, por exemplo, é custo variável porque ele varia de acordo com o volume de vendas, né, que você está tendo. Depois você vai ter que somar, né, nesse bolo os seus custos fixos. E o que é custo fixo? É exatamente o oposto do custo variável. São aqueles custos que não vão variar de acordo com o volume das suas vendas, né? O contador que você paga todo mês para fazer a sua contabilidade, né? Para te orientar com relação à sua contabilidade. É um valor fixo também que você paga todo mês, independente de ter ou não vendido consultoria, né? Ou ter vendido muito ou pouco. Não faz diferença, né? O contador é um custo fixo. O aluguel da sala, né? Se você aluga, por exemplo, uma sala comercial onde tem o seu escritório de consultoria, esse aluguel também é fixo, que você vai ter que pagar independente de vender ou não consultoria. E aí tem outros exemplos, né? Telefone, internet, tudo isso são os custos fixos que você tem e que quando você vende um projeto de consultoria, você vai ter que colocar alguma parte. Claro que você não vai colocar todos os seus custos fixos dentro de um único projeto de consultoria, mas de alguma forma, uma parte desses custos precisam ir na formação, para formar o preço da sua consultoria, porque ao final, todas as consultorias que você vendeu vão ter que ser capazes de cobrir esses custos fixos. E por último, você tem a margem de lucro, que você tem que incluir também aí na formação do seu preço de venda, né? O preço que você vai cobrar do seu cliente. E o que é margem de lucro? O percentual do lucro em relação à sua receita de vendas, né? Na hora de você formar o preço de vendas, né, você tem que estimar o quanto que você gostaria de ter de lucro. Quantos por cento em relação ao preço de venda, quantos por cento você querer ter de lucro. Os custos diretos, você vai definir, né, aquelas atividades que você precisa executar naquele projeto de consultoria e aí então estimar as horas, né, o tempo que você vai gastar naquela consultoria. E aí você vai calcular com base no seu salário, né, naquilo que você gostaria de receber no mês. Vamos imaginar que você trabalha 160 horas por mês, né, que seria você trabalhar 8 horas por dia durante dias da semana. Ao final do mês, então, você vai ter 160 horas de trabalho. E aí, então, se você pegar, por exemplo, o valor do seu salário, né, aquilo que você gostaria de receber de salário no mês, e dividir por 160 horas, você vai ter o valor da sua hora, o seu salário por hora. E aí, se seu projeto, né, na hora que você calculou lá as atividades do seu projeto de consultoria, vamos supor que aquele projeto de consultoria vai levar 50 horas para você executar aquele projeto de consultoria. Se você agora já tem o valor das horas, né, de quanto custa a sua hora, do seu salário, então você vai pegar o total de horas que você vai gastar no projeto de consultoria, no nosso exemplo aqui é 50 horas, e vou multiplicar
por aquela hora, custo da hora você calculou. Então aí você já tem o custo das suas horas, né, da sua mão de obra para a execução daquele projeto. E aí, então, você já colocou ali os seus custos diretos. Além disso, né, como eu falei, se você tiver algum custo extra, né, algum material que você precisa comprar ou contratação de alguém, você também vai somar ali. E também, na hora de definir os custos fixos, a mesma forma, né? Como eu falei, os custos fixos, eles acontecem todo mês, então você vai somar todos aqueles custos que você tem, contador, aluguel, energia, telefone, internet, seja o que for, todos os custos que você tiver no mês, então você vai ter lá um total que você tem de custo no mês, custo fixo no mês. E aí você vai dividir pelo total de horas trabalhadas, no caso que a gente colocou aqui o exemplo, de 160 horas, né? Você vai ter de novo um valor, um custo por hora, custo fixo por hora, né? Se você multiplicar esse custo fixo por hora pelo total de horas que você vai gastar na execução do projeto, vai ser o valor de custo fixo que você vai agregar na formação do preço de vendas. E aí, então, somando tudo isso, o custo direto, mais os custos variáveis, mais os seus custos fixos, né, rateado, para tudo rateado dentro daquela quantidade de horas do seu projeto, né, que você vai precisar para executar o seu projeto, e mais então a margem de lucro, você vai ter o seu preço de venda, que vai ser então o preço de venda calculado com base nos custos, que vai ser a sua base, né? A base para você negociar com o seu cliente.